Irmãos, quero falar um pouquinho sobre conquistando com essa unção de Caleb. Por isso que eu perguntei quantos Caleb tem aí, né? De repente, pelo nome não tem um Caleb, mas o espírito de Caleb, o espírito de um guerreiro, de um homem que Deus elogiou entre mais de 600 mil homens. O Senhor dizendo que um espírito como o de Caleb não havia em Israel, né? Integridade. E Caleb significa cão, ou seja, príncipe. Ele era príncipe da tribo de Judá. É um dos 12. Lembramos que a missão que foi dada a Moisés, que Moisés passou para os príncipes das terras, né? Que eram 12 tribos. Cada tribo tinha um príncipe. E esses príncipes visitaram as terras que o Senhor falou que daria a eles. Eles tinham acabado de sair do Egito, debaixo daquelas grandes vitórias, aquelas pragas, passaram o Mar Vermelho aos pés enxuto, muitos milagres de Deus. O povo estava motivado, gente. O povo estava cheio de Deus, era bênção para tudo que é lado, né? Imaginar que saíram do Egito, que o faraó não conseguiu segurá-los ali, que o exército faraó morreu afogado no Mar Vermelho. Então, havia ali um clima de muita vitória, né? Um clima maravilhoso, abençoadíssimo. E eles foram, então, ver a terra que Deus tinha dado para eles entrarem, dominarem, traçarem uma estratégia de entrarem na terra e lutarem contra aqueles povos. Mas quando eles viram a terra, a Bíblia diz que dos 12, 10 deles trouxeram um relatório muito negativo. Eles se assustaram, como eu acabei de ler aqui, que eles viram que a terra era uma terra de intrigas, que os povos viviam brigando, viviam se matando, perseguindo um ao outro, que havia gigantes, homens altos, fortes, que eles pareciam gafanhotos perto dessas pessoas, né? E eles ficaram com medo, E os 10 homens, os 10 príncipes das demais tribos, né, as tribos de Israel, fizeram ali entre eles um relatório que foi negativo aos olhos de Moisés. E diz que isso não foi suficiente. Eles saíram espalhando entre todos os povos, né? Reunindo as tribos, reunindo as famílias, reunindo as comunidades, indo um por um e falando: olha, o negócio é fogo lá, é perigoso, lá eles se matam entre si, não vale a pena arriscar a vida, os camaradas são gigantes. Imagina, né, gente? O pessoal vai só aumentando o negócio, né? E vai só contando. Se o camarada tinha 2 metros, já falava que ele tinha 2,10 metros, outros já falavam que ele tinha 2,50 metros. Talvez tenha alguém que disse: tem homem de 3 metros lá, né? Com 3 mãos e 6 dedos. E assustou, o povo ficou assustado. Ao ponto de eles ficarem com muita raiva de Moisés. Porque disseram: tu nos tirou do Egito para quê? Para morrermos no deserto? O Senhor nos tirou no Egito, a gente tinha uma casinha lá, a gente comia cebola, a gente era escravo, mas tinha uma casinha lá, estava perto da nossa família, das nossas famílias, né? No domingo lá a gente assava lá, não tinha churrasco, mas assava uma batata, assava uma cebola na grelha e a família estava junto. Agora não, nós estamos no deserto e nós não podemos pegar a terra prometida, fomos enganados. Deus prometeu uma terra prometida, mas essa terra tem gigantes, tem gente má. Esses camaradas são perigosos. Sabe, irmãos, e aquilo entrou no coração do povo, e o povo se amargurou ao ponto diz o texto, que eles queriam apedrejar Moisés e a Josué e a Caleb. E Caleb então se levantou, e aí entra a nossa mensagem, ele se levantou para defender, para falar o seu ponto de vista, que nós gostaríamos de colocar aqui diante do povo. E Deus o elogiou de uma forma maravilhosa, por ver o seu espírito, por ver a sua integridade, a sua fidelidade com as promessas de Deus. Então, aí vai. Primeira coisa que nós vemos nessa marca de Caleb, que o próprio Deus fala, é a integridade. A integridade. No verso 24, que nós lemos do capítulo 14, o Senhor disse a Moisés: mas como meu servo Caleb tem outro espírito, e me segue com integridade, eu o farei entrar na terra que foi observar, e seus descendentes a herdarão. Deus observou tudo o que estava acontecendo e viu que a defesa de Caleb, que o posicionamento de Caleb diante daqueles príncipes, diante daquela liderança, era forte. E era um posicionamento de defender as promessas de Deus, de defender a palavra de Deus. Que ele não estava com medo dos gigantes, que ele não estava com medo daquele povo mau,
que ele não estava olhando para aquela circunstância, mas ele estava olhando para as promessas de Deus, irmãos. E aqui vai uma grande verdade: quando você olha para as circunstâncias, quando você olha para as dívidas, quando você olha para os gigantes, quando você olha para os relacionamentos, quando você olha o que está acontecendo nesse mundo mal, você fica com medo. Quando você olha para o noticiário, você fica com medo. Mas quando você olha para a palavra de Deus e você acredita na palavra de Deus, você sabe que Deus está na frente de todas as coisas, que Ele é maior do que tudo, que a mão de Deus é poderosa, que o Senhor está sentado no trono, Ele está reinando, Ele não está com medo, Ele não está atrapalhado, Ele não está perdido, Ele sabe o que está fazendo, e aqueles que estão com Ele irão vencer para a glória do Senhor Jesus, aleluia. É a verdade. Esse é o espírito de Caleb. Não é um espírito de medo, não é um espírito de incredulidade, não é um espírito de alguém que está perdido. Não, ele está com Deus, ele está observando a palavra de Deus, e ele tem integridade. O que é um íntegro? É alguém que não é misturado. É alguém que não é misturado. Exemplo fácil: quem tem carro, a nossa gasolina, ela é íntegra? Pergunta boa, né? Todo mundo sabe que não é. A nossa gasolina é misturada. Misturada com etanol, isso legalmente, né? Agora o que tem de legal a gente também não sabe, né? Mas não é íntegra. E aí vai, entendeu? Aí vai, são as misturas que se fazem. Hoje está em moda, todo mundo quer comer pão integral. Por que pão integral? Porque vem do trigo que é integral. O pão branco, ele não é integral. O trigo dele não é integral, é misturado, tem mistura. Então, Deus está falando, o Caleb, ele tem um espírito íntegro. O que ele está dizendo? Camarada, ele não se mistura. O camarada, ele não adquire pensamentos mundanos. Ele não é um cara mundano. Ele não é uma pessoa que absorve o que as pessoas estão falando e os formadores de opinião estão falando lá fora. Ele não absorve isso. Ele é íntegro na minha palavra. A força do mundo, a força da mídia, a força dos formadores de opinião, aqueles que fazem a história, aqueles que fazem a moda, não entra neste povo. Este povo é um povo íntegro, que a sua mente e o seu coração pertencem a Deus, aleluia. E no céu não vai entrar ninguém misturado. No céu não vai entrar ninguém dividido. No reino de Deus você não pactua, não consegue compactuar com quem é misturado, meu irmão. Você tem que ser íntegro na presença de Deus, inteiro, sem mistura, sem adicionamento de nada que o mundo apresenta. E aí ainda segue as promessas, como Provérbios 10:9, que diz: quem anda em integridade, anda seguro. Seguro em Deus, pode dormir tranquilo, não se apavora, porque ele sabe que ele está debaixo da palavra de Deus, e ele está seguindo a palavra do seu mestre, que ela não está contaminada, ela não está adulterada, ela não está misturada, que os pensamentos e vontades e desejos que o mundo oferece não entrou em seu coração, mas seu coração continua íntegro na lei de Deus. Provérbios 11:20 diz: mas os que andam em integridade são o seu prazer. Que coisa bonita, né? Os que andam em integridade são o prazer do Senhor. O Senhor tem prazer em olhar para o íntegro. O Senhor tem prazer de guardar o íntegro. O Senhor tem prazer em abençoar o íntegro. O Senhor tem prazer em endireitar o caminho para o íntegro. O Senhor guarda o íntegro com as suas mãos, meu irmão. Que coisa poderosa é saber que o Senhor está no controle quando você vive a sua vida de integridade. Não entra o interesse, não entra, diz, não, mas eu estou fazendo a vontade de Deus, então Deus vai me abençoar. Não, meu querido, é o coração totalmente voltado às leis de Deus. E o prazer de estar na presença de Deus, isso é suficiente para que Deus olhe para você com prazer. Que coisa bonita, né? No meio de tanta sujeira, no meio de tanta imundície, Deus olhar para o mundo e encontrar que lá naquele mundo tem pessoas íntegras à sua palavra. O Caleb, numa das pronúncias que ele faz, ele diz: eu tinha 40 anos quando Moisés
servo do Senhor enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Ele tinha 40 anos, era jovem ainda, né? Ele disse: dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas, que foram comigo, fizeram o povo desanimar, de modo que eu fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. O relatório foi negativo, porque aquelas pessoas estavam com seu coração totalmente desconvertido, um coração incrédulo. E uma pessoa com um coração incrédulo não consegue ver a glória de Deus. Alguém que está vivendo um espírito de incredulidade, ele não consegue acreditar e crer nas verdades de Deus. Ele acha que aquilo é muita utopia ou muita ufania, mas que Deus não está naquilo, que não é bem assim, que há um outro jeito de se explicar. E quando eles viram os gigantes, quando eles viram um brigando com o outro, um ameaçando o outro, aquela mistura ali dentro terrível, aquela briga, aquela guerra, né? Homem bomba para o lado, homem bomba para o outro, e um ameaçando a mãe do outro, e matar o cachorro do outro. O cara disse: que é isso? Onde nós estamos? Não, vamos embora daqui. O Egito é melhor do que isso. O Egito tem lei. O Egito é punido quem faz as coisas erradas. O Egito é mais organizado. Isso aqui é loucura. A gente vai ter que brigar contra esses caras e tirar eles da terra? Não, olha o tamanho deles, são gigantes. E aquele relatório foi espalhado totalmente ao povo, ao ponto de o povo desanimar, não querer entrar na terra. O perigo de ouvir pessoas magoadas, o perigo de ouvir pessoas incrédulas, o perigo de ouvir pessoas sem direção na vida, que não tem a direção de Deus. O resultado foi que 600 mil homens morreram no deserto, não provaram a terra prometida. A ira de Deus foi tão grande contra aquela situação que o Senhor não permitiu que eles entrassem no deserto e não entrassem na terra prometida. Por causa da falta de fé, meu irmão. A incredulidade nos afasta de Deus. A incredulidade ofusca a glória de Deus. A incredulidade impede que o rio maravilhoso de Deus, o rio cristalino de Deus, passe no nosso meio, limpando e nos abençoando. Nosso coração tem que estar sempre pronto para o impossível de Deus, amém, queridos? Nosso coração tem que estar sempre pronto para o grande impossível de Deus na nossa vida. Valores que estão em falta: integridade, fidelidade, gratidão, lealdade. Isso parece que desapareceu da face da terra. E como Deus preza pela fidelidade, pela integridade, pela gratidão, pela lealdade. Lealdade com as pessoas. Hoje está surgindo agora uma nova ideologia, uma nova ideia entre as pessoas de não ter relacionamentos duradouros, né? Não vale a pena, tem que ser curto. Amigos por pouco tempo, casamento por pouco tempo, igreja por pouco tempo, família por pouco tempo, né? Cachorro por pouco tempo. Está surgindo. Irmãos, a Bíblia fala sobre essas coisas, a importância da gratidão, a importância da fidelidade, da lealdade. Você está falando não sei o que, estava falando para alguém, diz: meus amigos, eu tenho 40 anos que eu tenho amigo, tenho 35 anos com amigos, tenho 38 anos com outro amigo, tenho 45 anos com outro pastor, meu amigo de adolescência. Nós até hoje andamos juntos, até hoje a gente almoça junto, até hoje a gente conversa junto. A minha esposa aí, conheci ela com 15 anos de idade. Imagina, estou indo para 60. Faz as contas aí, 40 e poucos anos. Entrei nessa igreja com 12 anos de idade. Sabe o que é isso? Com 12 anos de idade. Então, irmãos, as nossas coisas têm que ser duradouras, mas isso depende e passa pela lealdade. Como é bom você viver na lealdade. Como é bom você ter pessoas que são leais com você e você consegue ser leais com essas pessoas. São relacionamentos que vão até a morte. São relacionamentos que avançam até o final. E como Deus se preocupa com isso quando Ele cobra até mesmo daqueles homens que receberam cura. E um voltou para agradecer e disse: cadê os 9 que foram curados? Jesus se preocupou. Ele podia deixar para lá. Não, os caras são assim mesmo. Ele disse: mas não foram 10 que eu curei? Cadê os 9? Onde eles estão? Por que não voltaram aqui para agradecer? Porque aquele é o espírito do mundo, aquele espírito daqueles que já se contaminaram, que não são mais íntegros de coração.
A Bíblia diz no Salmo 101, verso 6, os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Os meus olhos, os olhos de Deus estão à procura dos fiéis da terra. Não é o pastor, não é o líder, é Deus que está procurando homens e mulheres que são íntegros e fiéis na terra. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia. Que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço. Escreva na tábua do seu coração. E então você terá a favor de Deus, dos homens e boa reputação. Tudo que as pessoas querem ter, elas querem ter o favor dos homens, o favor de Deus, e querem ter uma boa reputação. Mas para isso acontecer, Provérbios 3, verso 3 diz que o amor e a fidelidade, jamais você o abandone. Ande com ele, prenda ao redor do seu coração, seus sentimentos. Prenda do lado deles, não deixe a fidelidade embora, não deixe o amor embora, não deixe a lealdade embora, não deixe a gratidão embora. Marca isso na tua vida, isso faz parte da tua vida. Você tem que caminhar com isso, você tem que fazer a tua jornada nessa terra, guardando valores como esses que foram mencionados, porque isso te levarão, irmãos, por muitos anos a serem abençoados. Segunda marca que eu vejo em Caleb, além da sua integridade, dos seus valores, ele é um guerreiro. Ele é um guerreiro. E nesse mundo de hoje, você tem que ser um guerreiro. Nós também estamos numa selva, né? Nós também estamos numa selva. Como a gente fala, você tem que matar um leão por dia, né? Todo dia você tem desafios. Todo dia você tem encrencas que você tem que saber sair delas. Você tem nós que dão que você tem que saber desamarrar, né? Desembaraçar esses nós. Os enroscos que a vida oferece todos os dias, nós temos que saber sair deles, dibrá-los. E nós precisamos ser guerreiros para isso. O Caleb diz, no verso 30 que nós lemos, subamos animosamente, tomemos posse da terra, é certo que venceremos. Está todo mundo com medo, está todo mundo apontando os defeitos, todos os homens estão lá tentando desanimar todo mundo, ele dizendo, não, vamos subir com ânimo, porque pessoas desanimadas não conquistam nada. Pessoas desanimadas ficam para trás, pessoas desanimadas não tocam no milagre de Deus, pessoas desanimadas não são curadas, pessoas desanimadas, irmãos, não conseguem galgar as vitórias de Deus. As vitórias de Deus são para aqueles que têm ânimo no seu coração, são para aqueles que estão prontos, são para aqueles que podem vir, pode chover, pode fazer sol, eu estou aqui, eu não arredo o pé, eu vou para cima, eu vou vencer. É estes homens, é estas mulheres que Deus está procurando. Aleluia! E o Caleb é guerreiro. Ele pega lá um microfone no meio do povo e diz, subamos animosamente. Tira o desânimo do coração, meu irmão. Desanimado, tu não vai vencer o diabo não, tu não vai vencer a vida. Você vai continuar derrotado. Levanta a tua cabeça, tu é filho de Deus, põe os valores de Deus no coração, vai à luta, busca o Senhor, faz a tua parte, sua a camisa, Deus vai te dar a vitória. E é isso que o Caleb se levantou para dizer, subamos animosamente, vamos tomar posse dessa terra, vamos pisar neste lugar, vamos galgar. A gente tem medo, irmãos, a gente tem um espírito, muitas vezes, que é uma baixa estima, que você tem medo, toma posse das coisas. Eu estou falando porque eu tenho isso, eu tinha. Às vezes minha esposa, quando a gente não tinha nada, e via de aluguel, minha esposa falou, vamos visitar um apartamento, vamos entrar para ver. Eu falei, eu não tenho dinheiro para comprar. Aí ela falou para mim, nunca mais esqueci, ela falou assim, e alguém tem que saber que você não tem dinheiro para comprar? Aí eu fiquei parando assim, mas que lógica tem essa, eu entrar num lugar que eu não tenho, dinheiro para comprar? Vamos lá ver, você não vai pagar, vamos entrar. Sabe, irmãos, Deus estava usando ela para quê? Para abrir meus olhos, para os olhos da palavra diz, subamos animosamente, tomemos posse da terra. Como é que você toma posse de uma terra?
Só olhando de longe? Não, você toma posse pisando, pondo o teu pé, colocando a tua mão, abençoando e dizendo: um dia eu vou ter um igual a esse. Eu vou trabalhar, eu vou batalhar, eu vou planejar, eu vou economizar, mas eu vou ter um igual a esse. Aleluia. Aplaudir é para Deus, irmãos, é para o Senhor. E eu aprendi a pisar, a olhar, a dizer: não, eu vou lutar, eu vou me planejar, um dia eu vou comprar um igual a esse. Estava na Bahia, indo para a Bahia, meu carrinho velho quebrou, tampa de combustível não abria, nunca vi um negócio desse. Caramba, meu Deus, como é que pode isso, né? Se querer abastecer e não podia. E aí eu fui numa concessionária da GM, numa cidadezinha lá, perto de Porto Seguro, uma cidadezinha ali, um pouquinho na frente. E para ver se o cara conseguia arrumar. Ele disse: não tem essa peça, esse é um relé, sei lá o quê, não tenho tal, mas posso abrir manualmente. Eu falei: que vai ter jeito. E aí sumiu, estava ela e a outra pastora sumiram. Eu falei: mas cadê minha esposa? Aí o camarada falou: tá vendo um carro lá, vai lá ver. Eu falei: eu não. Aí ela voltou toda animada: olha que carro, você precisa ver, que carro bonito. Eu disse: amor, sai fora, acorda, pô. Não tem condição de comprar aquele carro, não. Estavam lançando a Captiva, na época. Ela estava lá já sentadona lá, tomando posse. Vai lá. Diz: não, homem é coração duro, né? Eu não tenho dinheiro para comprar aquilo, não. Aí eu: não paga, senta lá. Diz: não, mas não vou perder meu tempo. Você não está perdendo o seu tempo, está parado, o carro está quebrado. O homem falou que vai levar 2 horas para consertar. Vai lá sentar, fazer tempo. Aí tu vai devagarzinho, assim, só olhando assim, né? De longe, né? Olha, passa de um lado, passa do outro. Olha a roda, né? Fica só rodeando. Aí o vendedor disse: entra, Deus, entra. Não, obrigado. A sua esposa já entrou, já mexeu no carro, disse que ela vai comprar um. Eu falei: é mesmo? Falou? Falou. Só vontade de falar uma bobagem na hora, né? Me segurando, segurou. O veneno veio até a boca aqui, né? Aí me segurei. Aí entrei, quando eu entrei, sentei. Ele falou: não paga, senta aí. Tá, e fica aí, seu carro vai demorar mesmo lá. Aí fiquei passando a mão naquele carro, olhando. Falei: meu Deus, carro bonito, né? Carro bonito. Aí tu sai dali pensando: puxa vida, por que um dia? Por que uma hora? Levou 2 anos, meu irmão, 2 anos depois daquela data. Mas depois, 2 anos daquela data, eu estava sentado num carro daquele zerinho, para a glória do Senhor Jesus. Apareceu a oportunidade, chegou a hora. O que eu quero dizer é isso: que você precisa sonhar, você precisa pisar, você precisa andar, manusear, pensar, orar, sabe, esperar o tempo de Deus, esperar o teu ânimo, esperar a tua posição. E na hora certa, quando você vê, aquilo chega até você, para a glória de Deus. Aleluia. Caleb é um guerreiro, é um camarada acostumado a lutar, é um homem que não é desanimado, não. Ele se torna um general, ele é um príncipe, ele está acostumado a guerrear. E ele diz: não, nós vamos para cima deles, é certo que venceremos. Não tenho dúvida, nós temos a palavra de Deus, nós sabemos lutar, nós temos um exército, nós vamos vencer. E muitas vezes você sabe fazer um monte de coisa, você não acredita em você. Você não acredita em você. Esse é o grande problema. Você acredita no que o outro está fazendo, mas não acredita em você. E nada vai acontecer, escuta isso, segura para você isso. Nada vai acontecer na tua vida enquanto você não acreditar em você. Sabe por quê? Porque teu Deus acredita em você. Então você tem que acreditar em você, que o Deus do Senhor, o Senhor Criador dos céus, acredita na tua vida. Então faz a obra dele, não tenha medo. São líderes que fazem a diferença. Eles são guerreiros, são corajosos, são fortes. Como Deus disse a Josué, como disse a Gideão: ser forte e corajoso, não desanime. Você tem que crer nessas verdades do Senhor, meu irmão, e se posicionar. Isso é ser um guerreiro. Ser um guerreiro é alguém que é treinado, é alguém que é animado, corajoso, que acredita nas suas armas. Porque se não acreditar, você não estaria com as suas armas. Caleb acredita na sua espada, acredita no seu escudo, acredita no seu preparo físico. Sobe montanha, desce montanha, ele acredita nele.
Ele sabe que a bênção de Deus está sobre ele. E essa é uma grande vantagem. Você não só acreditar em você, porque tem aqueles que acreditam em você, acreditam neles, mas não sabem que tem a bênção de Deus. E você tem a bênção de Deus, você tem que acreditar em você. Sabe, eu tenho a bênção de Deus e eu acredito nas armas que Deus colocou para mim lutar. Você tem que procurar as suas armas. E tem que ser treinado nelas. Não pode ser acomodado, não. Tem que ser preparado para a luta. Sabendo que na hora certa você tem que estar preparado. Eu tenho um sonho. Você acha que só o sonho vai te levar em algum lugar nenhum? Você vai morrer sonhando. Não vai acontecer nada. Você tem que ter um sonho, sim. Mas você tem que ter armas para conquistar aquele sonho. Você tem que fazer uma estratégia para conquistar aquele sonho. Você tem que trabalhar muito tempo para conquistar aquele sonho. E se preparar, e isso indica muitas vezes trabalho um pouco mais do que o normal. Isso indica muitas vezes que você tem que economizar para aquilo que você quer. Que você tem que ficar anos sem alguma coisa, algumas coisas, para poder conquistar aquilo que você acha que é importante. Que está no teu coração. Tem que fechar as brechas. Tem que tirar as raposinhas. Tem que tirar os ralos que estão vazando dentro de casa, né? E sugando tudo, meu irmão. Você tem que fechar o muro. As cidades antigamente tinham muros. Os muros eram proteção. Muros abertos, todo mundo entrava. Então, eles fechavam o muro. Era a primeira coisa que eles faziam. Era fechamento dos muros. Quando Israel começou a ser reedificada depois da Babilônia, uma das primeiras obras a serem feitas foi o muro. Que tinha que ser feito. Antes de reedificar a cidade. Caleb não fugia da luta. Ele era um guerreiro. Passou 45 anos, ele diz aos 85 anos de idade, ele volta a falar e diz, ainda lutava e era vigoroso. Ou seja, 45 anos depois, o homem estava pronto para a luta. Porque ele estava se preparando para uma promessa de Deus em sua vida. Isso é privilégio para quem anda no Senhor. Para aquele que caminha no Senhor, para aquele que vive com o Senhor. A Bíblia diz, será que você não sabe? O Senhor não se cansa e nem fica exausto. Você acha que Deus está cansado? Você acha que Deus se cansa? Isaías 40 diz assim, o Senhor não se cansa e nem fica exausto. Ele fortalece sim o cansado e dá grande vigor ao que está sem força. Meu irmão, se você está sem força, não é tomando remedinho não, que vai te manter com força. Busque em Deus uma renovação do teu espírito. Peça para Deus te fortalecer, porque Ele fortalece o cansado e dá grande vigor àquele que está sem força. Diz que os jovens se cansam e ficam exaustos. Os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam, aleluia. É isso que você tem que ter para você. Você quer parar com 40 anos? Você quer parar com 50? Quer parar com 60? Quer? Eu falei, com 60 anos eu ainda vou jogar bola contra o meu filho, contra os meus netos, eu vou estar firme ainda, e estou chegando lá, né? Ainda estou chegando lá. Quando eu vou jogar com os meninos lá, eles ficam me marcando, vai embora, rapaz, vai brincar lá na frente, me deixa sozinho aí. Não posso. Irmãos, a obra de Deus está aí, para ser feita. Tem dia que estou pregando segunda, prego terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, 2 vezes. Meu irmão, era com ânimo, com vontade, dizendo, parece que estou começando. Me lembro meus líderes, homens com 80 e poucos anos, meu irmão, fazendo a obra de Deus, pregando. Pastor Enéas Tonini foi começar uma igreja em São Paulo, aos 62 anos de idade, no centro de São Paulo. Quando eu penso, eu vou dar uma parada, o que o homem foi começar com 62 anos, então ainda tem uma igreja para começar se precisar. Não chegou lá.
Essa é a verdade. Você que está cansado, você que está exausto, você está pensando em entregar os pontos. Não, peraí. A vida não parou para você, não acabou ainda. Deus não disse basta. O Senhor não te chamou ainda. Você ainda está na terra. E significa o quê? Que você ainda tem uma missão para fazer. Ela não está completa. Queira realizar a missão que o Mestre deu a você. Não se entregue. Vai para frente. Tenha ânimo, porque Deus é contigo. Aleluia. Eu me lembro uma vez que minha mãe caiu, ela tinha 80 anos, quebrou a costela. Aí eu fui um dia orar, sempre ia lá na terça-feira visitá-la, e fui orar por ela, porque ela pediu oração. E eu pensando que ela queria oração porque estava doendo muito e tal, né? Sabe o que ela me falou? Assim, ora por mim, unge aqui. Eu falei, está doendo muito? Não. Então por que só quer oração? Eu quero oração porque eu preciso ficar boa logo, porque a minha igreja precisa de mim. Eu fiquei parado, irmãos. Uma pessoa de 80 anos está preocupada em abrir a igreja, está preocupada em que a igreja precisa dela, que ela não pode faltar na igreja. Ela está preocupada com a obra de Deus, com 80 anos de idade, e quer ser curada logo para voltar a trabalhar. Acorda, igreja, acorda, povo de Deus. Há uma missão que Deus colocou nas nossas mãos, e o Senhor nos renova, nos dá força. É proativo, é outra característica forte. Proativo, pensa e age antecipadamente, diante dos futuros, diante dos problemas. O Caleb consegue perceber o futuro diante da adversidade. Ele diz no verso 7 que nós lemos: a terra que percorremos em missão de reconhecimento, ela é excelente. Ele não está pondo dúvida. Ele não está dizendo, olha, essa terra tem realmente, sabe, uns caras grandão, são de guerra, é um povo bravo, vai ser duro, vai ser difícil. Ele está falando, a terra é excelente. Ou seja, o que Deus falou é verdade. E eu quero para mim, eu não sei você, mas eu quero para mim as promessas de Deus. Eu quero lutar pelas promessas de Deus. Eu quero estar presente nas promessas de Deus. Eu não quero arredar o pé da guerra e da luta espiritual. Eu não quero fugir. Eu quero estar presente a cada momento de vitória no meio do povo de Deus. Aleluia. Sabe, é isso que tem que estar no teu coração. As dificuldades, Deus vai dar um jeito. Mas tem dificuldade, tem conta, tem isso, tem aquilo. Deus vai dar um jeito. Como é que a gente vai comprar num tempo de crise? Deus vai dar um jeito. Se Deus está falando, Ele é vontade dEle, vai abrir as portas. Irmãos, eu sempre conto essa história aqui. Quando eu comecei naquele chalezinho pequenininho de madeira, ninguém queria ir lá, eu levei mais tempo. Eu não posso ver. Porque eu era jovem demais, eu não estava formado, tinha acabado de casar. Ninguém queria, sabe quando eu olhava o lugar, um lugar pobre demais, só tinha molecada, 18 adolescentes, 2 adultos, não tinha dinheiro para nada. Aí os pastores que iam lá pregar, falaram, aqui não dá, né? Porque queriam alguma coisa em troca, estavam olhando com outros olhos, estavam vendo só dificuldade, pois aquela terra que Deus tinha dado ali para a gente, meu irmão, ela era excelente. Se a Peniel é o que é, porque lá atrás, naquele chalezinho, a terra já era excelente. E você tem que ver a terra excelente, mesmo quando você vive na dificuldade, mesmo quando você vivia na enchente, como a gente vivia lá, sem dinheiro, sabe, só molecada nova, tudo desempregado, sabe, uma dificuldade tremenda, o pessoal falando mal, falando um monte de coisa da igreja. Você via o quê? Uma terra excelente. Você precisa ter olhos para poder ver o futuro, que Ele é excelente para você. Aleluia. Quando você vê desânimo, se entrega, esquece. Se você vive no desânimo, meu irmão, vou dizer, para. Você não vai alcançar, porque só alcança aquele que consegue ver além do desânimo, aquele que consegue ver além dos inimigos, aquele que consegue ver além das enchentes,
além dos contratempos, porque você não está vendo com os teus olhos, você está vendo com os olhos de Deus. Você é um guerreiro, e o guerreiro vê dessa maneira. Você não é guerreiro, ele foge. Para que lutar se eu vou perder? Não é verdade? Eu poderia ficar contando tanta coisa aqui para os irmãos, de experiências maravilhosas que nós vivemos em todos esses anos. Mas Caleb é um homem que faz a diferença. Tem a certeza de agradar a Deus. Ele tem a certeza que ele está agradando a Deus. No capítulo 14, no verso 8, ele diz: se o Senhor se agradar de nós, olha, se o Senhor se agradar de nós, Ele nos fará entrar nessa terra, onde mana leite e mel, e dará a nós. Deus precisa se agradar de mim, e precisa se agradar de você, e que se Ele se agradar de nós, Ele nos fará entrar na terra que mana leite e mel, aleluia. Mas precisa se agradar, e para Ele se agradar, meu coração tem que ser íntegro. Volto à etapa inicial. Eu preciso ter valores que estão fundamentados no meu coração, como a fidelidade, a gratidão, a lealdade. Saber esperar o tempo. Caleb espera 45 anos, meu irmão. Não foi um mês. Eu vou ficar um ano nessa igreja, se não acontecer nada eu vou embora. Pode ir embora agora, porque de repente não acontece nada, é um ano. Caleb esperou 45 anos para entrar na terra prometida, para dizer: chegou a hora, eu esperei, eu me preparei. Salmo 37, 4 diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Chega um momento, irmãos, que até as coisas que ficaram para trás, Deus traz presente. Até as coisas que você queria um dia aí, não teve, de repente vem até você. Eu quando era moleque, naquela época, hoje todo mundo tem, mas naquela época era muito difícil. Meu primo, ele tinha uma situação muito diferente da nossa. O pai dele, a mãe dele tinha muitas condições, e eles tinham um autorama, na época, imagina, estou falando de 50 e poucos anos atrás. E aí quando eu montava aquele autorama na sala, meu irmão, o bairro todo fazia fila para querer brincar. Era uma volta para cada um. A volta de um carrinho daquele em alta velocidade era 15 segundos. E já passava para outro. É um grande sonho, eu queria ter um autorama. Eu queria brincar, se não tivesse, eu queria brincar pelo menos 10 minutos no autorama. Isso nunca aconteceu. Não dava, era muita gente querendo brincar com aquilo. Mas ficou para trás. Ficou para trás. E a gente conta as coisas para os outros, né? Então, naturalmente, acho que toda a minha vida eu já contei para minha esposa. E um dia viajando, fui pregar numa igreja, acho que no Rio de Janeiro. Parou numa cidadezinha muito gostosinha, uma vila finlandesa, em Penedo, que é Rio também. Fui tomar um lanche no banheiro. E aí ela me chamou, disse: vem aqui, vamos num lugar ali. Aí eu falei: não, o que você quer? Fala aí. Não, é segredo. Entra aí. Eu falei: mas o que é? Fala aí. Não, vamos até lá. E foi. Aí eu entrei num galpão assim, no fundo do... Não era um shopping, era um lugarzinho pequeno lá, tinha uns lanches, lá tinha umas lojinhas. E aí entrou num galpão assim, todo escuro. Quando eu entrei lá, irmãos, tinha uma pista de autorama de mais de 10 metros de comprimento, com um carrinho que voava assim. Aí ela falou: pega, te paguei 20 minutos para você brincar. Ah, meu Deus. O quê? Eu tremi. Sabe por quê? Porque eu já era casado, aquilo não me importava mais. Mas dentro de mim é como que se o Espírito Santo viesse e ressuscitasse. Disse: um dia você teve tanta vontade de brincar e nunca pôde. Agora você não tem uma pista de 2 metros, você tem uma pista de mais de 10 metros para brincar. E você não quer brincar 10 minutos, tem 20 minutos para você correr aqui. Eu vou dizer, irmãos, que eu não fiquei mais do que 15, não aguentei. Tomei um pau dos caras lá, os bichos corriam tantos carrinhos dos caras lá, que eu falei: meu Deus, tem que ficar um mês treinando isso aqui, né? Mas não era importante, nunca mais voltei. Já passei por lá umas 20 vezes, não paro mais lá. Mas eu quero dizer, o que eu quero compartilhar é quando existe alguma coisa no teu coração que ainda não foi completada, que você já esqueceu. Deus tem memória.
E Deus não se esquece das coisas importantes, que um dia foi importante para você, mas por causa da tua fidelidade, da tua integridade, do agrado que você tem ao Senhor, Ele vai e resgata isso, e prepara um momento nobre, importante, para te abençoar, aleluia, grandemente. Isso é graça, isso é bondade, isso é misericórdia, isso é o grande amor de Deus pela nossa vida, que vê os detalhes que ficaram, aleluia. Glória a Deus. Terminando aqui, irmãos, Caleb é um homem que faz a diferença. Ele tem certeza da vitória. Ele tem certeza da vitória. Ele faz a diferença, da sua forma, seu posicionamento. Mas ele diz uma coisa que todos nós devemos atentar. No verso 9 ele diz: não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo. Devoraremos esse povo como se fosse pão. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Mas ele está dizendo essas duas verdades, que nós perdemos bênçãos, porque ou nós somos rebeldes, ou nós temos medo. E essas duas coisas te impedem de conquistar as vitórias de Deus. Os inimigos se prevalecem no teu medo e se prevalecem na tua rebeldia. Eu estou falando porque eu sou rebelde. E meu coração tem que ser tratado todos os dias pela palavra de Deus. Eu tenho que me curvar diante da palavra de Deus todos os dias para não deixar a minha rebeldia prevalecer. E eu, como todo ser humano, também tenho medo. As pessoas pensam que eu sou corajoso. A gente fala: pô, pastor, você é muito corajoso, você faz coisa. Às vezes não sou eu nem que faço, estou nem pensando naquilo. Mas o que eu quero dizer é que se você tiver medo diante de uma batalha, tiver medo diante de um desafio que Deus colocou para você, você não conquista. Você precisa de experiências com Deus. Você precisa aprender a depender de Deus. Você precisa aprender a crer que Deus existe e que você está dentro e debaixo da vontade dEle, para na hora dos desafios saber vencer. Primeiro a rebeldia, meu irmão, que é algo seu, que está lá dentro, impregnado, que sempre vai estar presente no coração do homem. E a segunda coisa é o medo. Você tem que vencer o medo e saber que Deus está no controle de todas as coisas. O medo te leva ao desânimo e ao acovardamento, fazendo desistir das promessas que Deus tem para a sua vida. Quantas promessas que Deus tem que a gente já ficou para trás porque nós tivemos medo, não tivemos coragem de enfrentar. E quantos talvez aqui não têm experiências e testemunhos maravilhosos que enfrentaram o medo e foram abençoados, e passaram por cima e disseram: esse gigante foi vencido. Não tiveram medo de dar um passo. Eu estou com Deus, o Senhor está comigo, é hora, é o momento, eu estou preparado, eu vou enfrentar e eu vou vencer. Foi assim que Caleb falou. E é isso que nós vamos ter na nossa vida. Ter esse espírito vencedor, esse espírito profético, Caleb. Provérbios 21:31 diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas é o Senhor quem dá a vitória. Meu irmão, quem é o cavalo? O cavalo é os 2 peixes. O cavalo é os 5 pães. O cavalo é a sua habilidade, é o seu esforço, é a sua prontidão. Ou seja, você tem alguma coisa na sua vida que é o cavalo. Mas prepara, tem que estar preparado. E preparar um cavalo dá trabalho. O cavalo tem que escovar, tem que escovar ele, tem que dar banho, tem que dar vacina, tem que ter alguém para cuidar do cavalo, educar o cavalo, tem que dar comida, tem que gastar um dinheiro com o cavalo. Então você tem habilidades, você tem habilidades que Deus quer usar, mas não estão preparadas. Muitas vezes estão guardadas na gaveta, está com medo de usar, está enterrada lá. A Bíblia diz que prepara-se o cavalo para o dia da batalha, porque é o Senhor que dá a vitória. Essa vitória que nós vencemos o mundo, é a fé. É a fé que está no nosso coração. Caleb esperou 40 anos sem murmurar, 40 anos sem ficar importunando Moisés, 40 anos sem reclamar para a mulher, 40 anos sem ficar contando ladainha por aí que não aconteceu o que ele esperava. Ele continuou esperando. Quando deu 40 anos, o povo estava na terra prometida.
Levou 40 anos para entrar na terra prometida, meu irmão. E ele estava na frente de batalha ali com 80 anos de idade, lutando com aquela molecada gritando: vamos lá gente, vamos para cima deles. E conquistaram a terra, entraram na terra prometida. Jericó caiu as muralhas. Caleb tinha 80 anos quando caíram as muralhas. Eles entraram na terra prometida, venceram Ai, começaram a tomar conta de todas as cidades, uma por uma. O povo já ia entregando a cidade, já se rendendo, não tinha mais luta. Por todo o histórico do povo, já estavam com medo, já se entregavam. Josué, eu imagino Josué sentado lá, na sua casinha, tranquilo, numa tarde, tomando o seu chazinho, o seu cafezinho, conversando com a família. E alguém bate na porta. Ele barbudão, velhão também. Fala, entra aí. Aí o Caleb entra. Fala, Josué, ô camarada. Não é daquele partido, mas chama de camarada, né? Senta aí, o que você quer? E aí o Caleb falou uma coisa muito importante que eu queria ler para você. Ele diz: eu tinha 40 anos de idade. Ele está na frente do Josué falando isso. Imagine, ele sentado do lado de Josué falando isso. Josué é o comandante. E o Caleb está dizendo: eu tinha 40 anos de idade quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas não foram comigo, fizeram o povo desanimar de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, olha, Moisés, 40 anos atrás, me jurou: certamente a terra em que você pisou. Volta ao que eu falei aqui, para você tomar posse, você tem que pisar. E o Moisés diz para ele: certamente, há 40 anos atrás, ele guardou isso. Certamente você, a terra que você pisou, será uma herança perpétua para você e para seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Moisés está falando isso há 40 anos atrás. E agora ele diz: pois bem, Josué, o Senhor me manteve vivo como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos, na presença de Josué, falando isso. Ainda estou tão forte como o dia que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Naquela época você ficou sabendo que os Enaquins, que eram os gigantes, que lá viviam com as suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá. Com 85 anos está dizendo, hein? Agora que vai ter guerra mesmo. E o Senhor prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebrom por herança. Por isso até hoje Hebrom pertence aos descendentes de Caleb, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Aleluia. Quero terminar, não sei se você entendeu o que eu li aqui, mas eu quero dizer para você que com 85 anos ele bateu na porta de Josué e disse: olha, faltou a terra que foi prometida a mim e os meus descendentes. Meu irmão, o que um homem com 85 anos quer da vida? Quantas pessoas já pararam com 40? Quantos já pararam com 50? Quantos já pararam com 60? Ele está com 85 anos e está faltando alguma coisa ainda que não foi completa. Eu recebi uma promessa do grande líder Moisés, que aquela terra das montanhas, sabe onde é a terra das montanhas, Hebrom? Lá era a terra dos gigantes. Eles conquistaram, na verdade, todo Israel. Conquistaram no meio daquele povo de briga, aquele povo mau, aquele povo cheio de treveiro. Eles conquistaram tudo, mas não conquistaram a terra dos gigantes. Os gigantes continuavam morando na montanha. E o Caleb podia dizer: tá bom, já temos bastante terra, vamos ficar tranquilos. Não, tem uma promessa que Deus fez para mim, que eu pedi para Moisés, que eu queria lá nas montanhas. Me abençoa, Josué,
Aí Josué deve ter falado: calma, se sossega aí, a gente chega lá uma hora, não se estressa, não. Eu quero aquela terra. E a Bíblia diz que Josué abençoou a Caleb. Ele subiu a montanha com 85 anos de idade, ele e os seus príncipes, os seus valentes, e dominaram, tiraram os gigantes de lá, mataram os gigantes. E diz que até hoje aquela terra montanhosa pertence à tribo de Caleb, para a glória de Deus, porque ele foi inteiramente íntegro e fiel ao Senhor. Aleluia. Guarda isso no teu coração, irmãos. Não é tão importante quanto você começa, mas é muito importante como você termina. Pense nisso, porque às vezes você começa com tudo, e quanta gente começou com tudo e parou no meio do caminho. Comece, vá devagarzinho, adquira uma velocidade, vá sempre, não pare, para que lá no final, meu irmão, lá no final, você possa olhar para trás e dizer: tudo que Deus me prometeu, Ele cumpriu, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe nessa noite ricamente, que você lute como um espírito de Caleb, para conquistar os sonhos, as bênçãos que Deus tem derramado sobre a tua vida, que você nunca desista, que você nunca pare dentro da bênção de Deus que Ele tem para você, que você enxergue além das diversidades, que você enxergue além das montanhas, aquilo que o Senhor tem para você e para os seus descendentes, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica de pé na presença de Deus, meu irmão. Quero orar com você. Glória a Deus. Eu não vou chamar para vir na frente. Sabe por que eu entendo que essa palavra deve ser para todos? Que você no teu lugar busque o Senhor agora. Que você diga: Deus, eu quero ter essa força do Caleb. Eu quero ter esse espírito íntegro. Lembre-se como ele começou: com integridade, acreditando nos sonhos, acreditando nas promessas, acreditando na palavra de Deus, vivendo com integridade as promessas de Deus. E no final, você vê quem ele era, quanta honra e o que ele conquistou, porque acreditou nas promessas de Deus. Quando você acredita nas promessas de Deus, irmãos, elas te fazem viver, elas te fazem lutar, elas te dão força, elas te dão energia para continuar. Eu quero orar com você aqui nessa noite, em nome de Jesus. Quantos meninos cantam um louvor ao Senhor, que você se renda diante de Deus no teu lugar. Deixe o Espírito Santo falar profundamente na sua vida. Deixe o Espírito Santo ministrar na tua vida nesse momento. Você se renda a Deus inteiramente. Inteiramente nessa noite. Que você segure a palavra de Deus e guarde a palavra de Deus, tornando o teu coração íntegro na presença do Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. E se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando o bem ou quando o mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor.
Pai, muito obrigado, porque o Senhor nunca nos deixou, Deus. Nos chamou para essa batalha, nos chamou para essa guerra, Deus. Nos deu uma missão, como deste ao teu servo Caleb. Que não venhamos a fraquejar no meio da caminhada, que não venhamos desanimar, mas possamos, Deus, nos entregar, dar o melhor que nós temos, de uma forma animada no nosso coração, sabendo que o Senhor é o nosso Deus, sabendo que nós não estamos sozinhos, que o Senhor não nos abandonou no meio da batalha, mas que Deus, o Senhor está no meio da guerra conosco, que o Senhor é o Deus da guerra, que o Senhor é o Deus da batalha, e que o Senhor nos dará a vitória. Temos a tua unção, temos, Deus, a tua palavra sobre nós, que possamos lutar, guerrear, batalhar, porque seremos vitoriosos. Que o Senhor anime nesta noite cada coração, fortaleça cada coração, traga, Senhor, sonhos que estão morrendo, ressuscita esses sonhos mediante a tua palavra, Pai, que eles sejam abençoados, fortalecidos para a glória do teu nome. Nós oramos pelas famílias, oramos por todo o teu povo, oramos por todos aqueles que estão aqui. Ó Deus, a vida não acabou, o Senhor ainda tem muita coisa a fazer. Que o Senhor renove isso em nosso coração, nos fortalecendo e nos abençoando. Oramos em nome de Jesus, amém e amém, meu querido. Glória a Deus. Aleluia. Deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Aleluia. Oh, Senhor, nunca me deixou. Abraça o teu irmão, diga para ele: Deus nunca te deixou, Ele está com você nessa batalha, nesta luta, para a glória do nome dEle. Que Deus te abençoe, você possa ir em paz para os seus lares. Irmão, domingo nós estaremos ministrando pela manhã, ministrando à noite também. Convide outras pessoas, amigos, irmãos, parentes, pessoas que vão ser abençoadas também, para a glória de Deus.